Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar aqui sobre falência. Mas não falência de negócios, não falência na bolsa de valores, estamos falando sobre relacionamentos falidos. Você já teve em um relacionamento em que, tecnicamente, vocês ainda estavam juntos, mas na prática já não tinham mais ligas, vocês não estavam mais falando o mesmo idioma, tudo aquilo que uniu vocês já tinha se perdido no tempo? Sem grandes brigas, sem grandes dramas, sem rupturas dramáticas, só aquele vazio silencioso, conversas rasas, presença física sem encontro real, uma sensação constante de cansaço emocional. E tudo isso nós vamos falar porque alguns relacionamentos eles não terminam, eles se esvaziam. Se você quer saber um pouco mais sobre esse fenômeno relacional, fica comigo até o final porque hoje nós vamos destrinchar por que isso acontece e o que é melhor fazer quando a gente percebe que isso está acontecendo. Quando a gente fala sobre relacionamento falido, muitas pessoas imaginam eventos bem extremos. Ai, traição, mentira, conflitos de família. Contudo, cada pessoa, a experiência cotidiana na maioria das relações se desfaz de forma bem lenta e quase imperceptível para quem está dentro dessa relação. O vínculo ele continua existindo na sua estrutura, na rotina, na forma social. A aliança continua no dedo ou o papel continua passado, mas ela deixa de existir na sua experiência viva. O casal ainda divide o espaço, talvez divide até a mesma cama, mas não compartilha o mesmo mundo, os mesmos interesses. Ainda há convivência, mas não há encontro dentro do mesmo lar. Ainda existem as histórias, mas não tem mais projeto de futuro. E isso tudo gera muita insegurança, muita confusão, porque exatamente tudo parece bem estável. Internamente, tudo parece muito bem. Só que não. Porém, já existe um luto silencioso, uma perda sem nome, um desânimo, uma sensação de deslocamento afetivo que não passa. E o relacionamento até pode seguir por anos a fio desse jeito, mas o vínculo que tornou aquilo tudo real não se encontra mais lá. E quando é que esse vínculo começa a se dissolver? Ele começa a se quebrar quando a disponibilidade emocional desaparece, quando ouvir vira uma tarefa, quando conversar exige esforço constante. Você está ali naquela preguiça de ouvir o que o outro tem para dizer e você basicamente tem que colocar na sua agenda um espaço para estar presente. Quando a presença do outro deixa de ser uma experiência de troca e passa a ser apenas uma convivência, como se só estivessem dividindo as contas, dividindo o mesmo lar. E o que acaba com a afetividade é a indiferença progressiva, é a falta de curiosidade pelo mundo interno do outro, é a ausência de desejo de presença. Muitos relacionamentos entram nesse estado sem grandes rupturas visíveis. Eles permanecem funcionais, continuam participando aí de encontros de família, tudo muito organizado, estáveis na sua aparência. Mas lá internamente perde densidade, perde profundidade, perde toda a vitalidade. O vínculo ele não se rompe de imediato, ele se esvai. Em muitos casos, a relação se mantém porque alguém passa a se adaptar continuamente. A gente fala sempre, né? O ser humano se adapta a muita situação ruim. Aí vai diminuindo as suas necessidades, silencia seus incômodos, normaliza a ausência. Ai, é isso mesmo. Ai, fulano é assim. Ai, sabe o que é? Que ele fica só no celular mesmo, aí ele sai de repente, não fala para onde está indo, ele ou ela nem faz mais questão de passar o Dia das Mães comigo, não me dá mais presentes, coisas que antigamente eram até mais recorrentes, mas que com o passar do tempo acabou perdendo a própria objetividade para aquelas pessoas da relação, pelo menos para uma delas. E toda essa forma de se relacionar vai se reestruturando conforme esse espaço vai diminuindo dentro dessa relação.
a relação ela até pode permanecer, mas aí eu te pergunto, né, qual que vai ser o custo psíquico e emocional para deslocar toda essa afetividade para um campo de desinteresse? A pessoa, ela continua presente, ela está disponível, ela é um adulto funcional, mas progressivamente ela vai se desconectando de si também. O vínculo deixa de ser esse espaço de encontro e passa a ser um espaço de sobrevivência emocional. E esse tipo de relação, cada pessoa não se sustenta com troca, se sustenta com acomodação. E eu acho que para uma relação, isso é muito pouco. Comenta aqui nos comentários se você também concorda comigo. Muitas relações, elas continuam existindo porque existe uma história, tem um passado, uma memória, foi dado um investimento emocional ao longo do tempo, a identidade compartilhada. E eu sei que pode ser bem doloroso você abrir mão de uma relação que você investiu tanto tempo, energia, disponibilidade, dinheiro também, porque existe um passado forte o suficiente para sustentar um presente que é bem ruim. O vínculo ele passa a ser mantido apenas por hábito, por estrutura, por organização de vida, por conveniência ou até medo do que vai acontecer depois que essa relação se encerrar. Esse vínculo continua funcionando, mas sem uma circulação, sem uma efetividade afetiva real. O que se perde é a experiência do vínculo vivo. O vínculo, ele permanece, mas tá meio capenga, ou totalmente capenga. E isso produz um tipo específico de sofrimento, uma sensação de estar acompanhado e, ao mesmo tempo, estar só. Uma convivência sem intimidade, uma presença sem encontro. O outro é completamente um estranho, se tornou um estranho e, bem, vamos manter assim, porque é assim mesmo. Quando falamos de um relacionamento falido, estamos falando da perda de sentido subjetivo do vínculo. Quando a relação deixa de ser um espaço de expansão existencial, quando ela deixa de sustentar crescimento, presença, troca e reconhecimento, ela passa a existir apenas como uma estrutura. A dor está realmente no esvaziamento progressivo da experiência afetiva. Reconhecer isso exige consciência, exige você se escutar, ser honesto com você mesmo e bastante lucidez sobre a sua própria experiência. Porque os vínculos, eles não morrem de repente. Raramente eles morrem de súbito. Eles vão se transformando bem devagarinho, bem silenciosamente, até deixar de ser um espaço de vida. Começa a ser um espaço morto. E eu sou psicóloga, eu trabalho com escuta clínica, compreensão dos vínculos humanos a partir da experiência de vida. Se o que eu estou conversando com você, falando com você, está fazendo sentido, os meus contatos estão disponíveis aqui nas descrições dos conteúdos e vai ser um prazer poder conhecer um pouco da sua história e você também conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. E se você quiser me ajudar a continuar falando sobre relacionamentos, pensando sobre dinâmicas de existir, sobre dinâmicas de sentir, eu te peço que curta aqui esse conteúdo. Se você não está inscrito, se inscreve, verifica se você está inscrito aqui no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que talvez possa reconhecer a sua situação atual nessa reflexão. Eu sei que é doloroso, mas eu não falei que ia ser fácil. Ninguém prometeu para você que ia ser fácil. Difícil, possivelmente já está sendo. O que eu te prometo aqui é só um tanto de reflexão, um tanto de olhar para si com mais cuidado, com mais senso crítico e tomar decisões que façam sentido de acordo com aquele seu momento. Porque o Acidamente é um espaço de psicologia, de vínculos humanos e pensamento crítico sobre as relações, sempre com profundidade, com atenção, cuidado e uma linguagem acessível. Te deixo aqui meu beijo. Espero que você esteja bem, se cuidando e cuidando do próximo. E espero também te ver aqui no próximo conteúdo, aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!